Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos, a mais um podcast aqui no canal do Café Católico. Neste mês de agosto, aqui no Brasil, celebrando o mês das vocações. Tenhamos sempre os olhos fixos no Senhor. O Café Católico decidiu, como tema para os podcasts, a vida de oração e o Espírito Santo. Nas lives do mês de agosto, vamos meditar sobre a pessoa do Espírito Santo e os vários modos que aparece na vida da igreja, carismas, a igreja, o Espírito Santo na igreja, o Espírito Santo e a pessoa da Virgem Maria. E, claro, falar um pouco também das vocações. Então, pensando nessas várias vocações, nesses vários chamamentos que o Senhor faz ao seu povo, como servi-lo, o modo como servi-lo, claro que tudo por trás está aquele que influencia com o amor, o sopro do Espírito Santo. É o Espírito Santo, o sopro do amor, o vento do Pai, o vento do Filho. Quer dizer, o amor do Pai e o amor do Filho. Na Santíssima Trindade, o Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho. E é o Espírito Santo, Deus chama, o Filho chama, e o Espírito Santo também chama. E é o Espírito Santo que influencia, influi, inspira e chama o povo de Deus a tantos estados de vida para servir o Senhor, ou seja, as vocações. Como a vocação é o chamado, como Deus chama, e chama para determinada missão na vida da igreja. Então é por isso que a vida de oração e o Espírito Santo será o tema dos alguns podcasts deste mês. Porque a vocação, meus irmãos, o chamado de Deus, quando Deus chama, tem que haver um discernimento. E, claro, um discernimento externo, um auxílio de diretores espirituais, pais espirituais, ou a influência externa de irmãos da igreja, mas também muito a vida interior de cada um. Isso só se alimenta, se desenvolve através da vida de oração. É rezando, é sendo dócil ao Espírito Santo que vai aos pouquinhos discernindo como seguir o Senhor Jesus. Então, a vida de oração. O Espírito Santo, ele que é o autor da oração. Ele é que influencia, inspira o coração a rezar. No Catecismo da Igreja, no número 2670, diz assim: ninguém será capaz de dizer Jesus é Senhor, a não ser sob influência do Espírito Santo. É uma citação que o Catecismo faz da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 3. Paulo diz que ninguém será capaz de afirmar, de dizer com convicção e fé que o Cristo Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai, só sob a influência do Espírito Santo. Então, a oração, a convicção da fé, a certeza das coisas de Deus, de quem é Deus na vida, é sob a influência do Espírito. E a vida de oração, ela tem duas dimensões. E não tem como ser diferente. Não existe, não tem como fugir dessa realidade, a não ser sob uma, e mesmo assim, com a raríssima exceção, o eremita. Mas a vida de oração, ela tem duas dimensões. Primeiro, a dimensão comum, a dimensão eclesial,
aquela dimensão comunitária, rezar com os irmãos da forma de liturgia, da forma litúrgica, né? Ou seja, o sacramento da Eucaristia e momentos de oração com os irmãos, quer dizer, rezar em comunidade, rezar com a comunidade. É o primeiro modo. E o segundo modo, que é a continuidade do altar, que é a oração particular. Então a gente reza com os irmãos, em comunidade na igreja, com os irmãos, e rezamos pessoalmente, de forma particular, em casa ou em vários lugares da vida, né? Vários lugares que andamos, mas orações pessoais. Então você reza sozinho e reza com os irmãos, reza em comunidade. Mas o porquê falei do eremita? Porque o eremita é aquele cristão que vive isolado. Só que mesmo o eremita, de quando em quando, ele tem que buscar, seja em determinada situação, buscar a Eucaristia. Alguns eremitas são religiosos, leigos, e outros eremitas são sacerdotes. Então, como sacerdote, ele celebra a Eucaristia, se alimenta do corpo de Cristo. Mas o eremita que não é sacerdote, ele de quando em quando tem que buscar a Eucaristia. Então, quer dizer, rezar em comunidade. Então, a oração comum e a oração particular. Nos Atos dos Apóstolos a gente vê isso, né? Eram perseverantes nas orações, na fração do pão, eram perseverantes, vejam, rezando junto com os irmãos. E a vida de oração pessoal, como o próprio Jesus no Sermão da Montanha vai dizer: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e vos será aberto. A oração. Rezar, ou seja, ter uma vida de intimidade com Deus, mas, claro, sob a influência do Espírito Santo. Não tem como chamar Jesus de Senhor, rezar e crer que o Senhor é Deus sem o Espírito Santo. E essa foi a revelação da Páscoa, da vida de Jesus. A Santíssima Trindade. O Cristo revelou quem é Deus, quem Ele é. Eu e o Pai somos um. O Pai vos enviará um outro Paráclito, o Espírito Santo. Então, fiquemos primeiramente com esses pensamentos. As vocações nascem da vida de oração na igreja sob a influência do Espírito Santo. No mais, faremos mais meditações, nós do Café Católico, a respeito dessa vida de oração e a ação do Espírito Santo. Por enquanto, fiquemos com esses bons pensamentos de Deus, que vem de Deus porque é pregação e palavra que vem de Deus. E, é claro, sob a influência do Divino Espírito Santo. Amor do Pai e amor do Filho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado.